Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, o seu professor de física. Hoje vamos resolver a questão de número 24, tá? Como eu te falei, estamos resolvendo a prova da SPSEC modelo A, que foi aplicada este ano, tá galera? 2018. Então veja bem, essa questão 24 é uma questão que fala de mecânica. Acompanha aí o enunciado e vamos resolver junto. A questão 24 fala o seguinte: o ponto C de uma haste homogênea AB de seção reta uniforme com massa desprezível está preso através de uma mola ideal, então está falando que essa mola aqui é uma mola ideal, ao ponto D de uma parede vertical. A extremidade A da haste está articulada em O. A haste sustenta pesos de 20 newtons, então temos um peso de 20 newtons, um peso de 40 newtons e um peso de 60 newtons. E está em equilíbrio estático. Opa, aqui ó, interessante. Está em equilíbrio estático na horizontal, conforme representado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação da mola, então a mola que está presa aqui, né, é de 10 centímetros, então o valor da constante elástica da mola é, então assim, a gente tem que calcular qual é o valor da constante elástica dessa mola. Tranquilo? E aqui a questão nos deu alguns dados, tá pessoal? Temos o seno de 30, que é igual ao cosseno de 60, que é igual ao meio, e o cosseno de 30, que é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza, talvez precisamos utilizar algum desses valores aqui. Pessoal, veja bem, essa questão aqui é uma questão que envolve um pouco de momento, tá? É dinâmica misturada aí com a parte de estática dos corpos rígidos. Veja bem, pessoal, aqui a gente vai ter uma barra, tá? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Aqui a gente vai ter uma barra, né? Essa barra, como a questão falou, ela está em equilíbrio, tá? Essa barra ela está em equilíbrio, ok? E aí tu tem que lembrar o seguinte, né? Vamos relembrar aqui umas coisinhas. Existem as condições de equilíbrio. Pessoal, quais são as condições necessárias para que um corpo fique em equilíbrio, tá? No tipo equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico? Bom, existem duas condições. A primeira condição é que a força resultante que atua sobre aquele corpo deve ser zero, tá? A primeira condição, tá? E a segunda condição é que o momento, a soma de todos os momentos que estão aplicados sobre aquele corpo, né? O momento resultante seja zero, tá? Então, para que um corpo fique em equilíbrio, novamente, a força resultante que atua sobre esse corpo, tá? Tem que ser zero. Então, nesse caso, se a força resultante for zero, esse corpo vai estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, ok? Em MRU. E a outra condição é que a somatória de todos os momentos, ou seja, o momento resultante sobre o corpo, seja igual a zero. Tranquilo? Bom, nesse caso, pessoal, quando a força resultante é zero, a gente tem que lembrar que nesse caso o corpo não vai transladar, certo? O corpo não vai transladar. O que é, mano, é um corpo não transladar? Pessoal, não transladar é o seguinte: nesse caso, a barra nem vai se mover para cá, tá? Não se move nem na horizontal e nem se move na vertical, certo? Então, transladar é impedir que esse corpo, tá, ande tanto na vertical como na horizontal, beleza? Bom, e no caso aqui do momento resultante, ora, o momento resultante ele impede, né? Se o momento resultante for zero, impede que esse corpo rotacione, tá? Então, se esse corpo aqui, o momento que aplica sobre ele, se o momento resultante for zero, ele não vai rotacionar, né? Ou seja, ele pode girar em um desses sentidos aqui, né? Ele pode, né? Essas forças que estão aplicadas sobre essa haste aqui, né? A força de 20 newtons, a força de 40 newtons e a força de 60 newtons, elas podem causar uma rotação desse corpo em um desses sentidos, né? Nesse caso aqui, ó, essas forças tendem a causar uma rotação desse corpo no sentido que horário, certo? No sentido horário. Então, quando o corpo, o traço aqui agora foi forte, hein, pessoal? Vou só ajeitar aqui. Então, pessoal, quando esse corpo
quando esse corpo ele está sujeito a um momento em que esse momento resultante seja diferente de zero, tá? Esse corpo ele não vai girar. Tranquilo? Então aqui as condições de equilíbrio de um corpo. Então essa haste aqui, pessoal, ela está em equilíbrio, tá? Então ela obedece essas duas condições aqui. Bom, só que aí, pessoal, veja bem. Tu lembra como é que a gente calculava o momento de um corpo? Como é que a gente calcula o momento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha, deixa eu ver aqui, eu tenha uma, vamos supor que isso aqui seria uma porta, tá? Tu tá vendo uma porta aqui, aqui seria a maçaneta da porta, tá? A porta vai rotacionar ao redor da maçaneta, né? Seria o polo. E é o que acontece. Se tu vier aqui e aplicar uma força, certo? Aplicar uma força na porta, né? Tu aplicou uma força aqui, ó. Tentou abrir a porta aqui. O que é que vai acontecer? Essa porta ela vai girar, certo? Então nesse caso, tu aplicou uma força sobre esse corpo, causando uma rotação, ou seja, tu realizou um momento. Esse momento é calculado por F vezes D, certo? Onde quem é F? F é, como aqui já sabemos aqui, né, a intensidade da força, e D, pessoal, vai ser justamente, ó, a distância entre a linha de ação da força, ó, a força quando ela aplica quando a força ela realiza nesse ponto aqui, ó, você vai aplicar a força, né, ó, a linha de ação de força vai passar aqui nesse ponto, e a distância entre a linha de ação de força e o ponto no qual a porta vai girar, essa distância que a gente chama de braço, tá? A gente chama de braço. Então, nesse caso aqui, tu vai ter um momento, tá? Realizado pela força F, que girou, tá? Que fez essa porta aqui girar. A gente chama de momento. Tranquilo? Então, toda vez que tu abre a porta da tua casa, por onde é que tu abre a porta da tua casa? Tu abre a porta da tua casa pela maçaneta, tu vai pegar lá na maçaneta para tentar abrir a porta, ou tu vai tentar abrir pelo trinco? É claro que tu vai tentar abrir pelo trinco, né, pessoal? Porque quanto maior for a distância que tu tá aplicando aqui, ó, né, a força, quanto maior for a distância em relação ao ponto de giro, ao polo, que a gente chama de polo aqui, esse ponto onde a porta vai girar, maior é o momento, tá? Pessoal, mas se eu decidisse realmente abrir a porta pela maçaneta, olha galera, se tu decidir abrir pela maçaneta da porta, olha, a tua força, a linha de ação de força vai passar justamente, tá? Vai passar justamente no polo, tá? Vai passar justamente no ponto onde a porta vai girar, ou seja, a distância entre a força e a linha de ação de força, né? A distância entre a força e o polo praticamente é zero. Não tem como realizar um toque aqui. Não tem como tu girar, tá? O momento aqui seria zero. Tranquilo? Então, vamos lembrar que momento é dado pelo produto da força vezes deslocamento, tá? Lembrando que o deslocamento fica em metros, a força fica em newtons, tá? E newton vezes metro, no caso aqui, pessoal, ó, é a unidade de momento, tá? Tem muita gente que pensa que newton vezes metro, nesse caso aqui vai dar joule, não, isso aí só quando for trabalho. Ótimo. Então, pessoal, ó, já sabemos que a barra está em equilíbrio, tá? E as condições de equilíbrio são quais? Força resultante seja igual a zero, momento resultante seja zero, então o corpo não vai nem transladar, nem vai rotacionar. E aí a gente vem agora para a barra, né, pessoal? Nota, a barra, ela tem esse pezinho aqui de 20 newtons, tem esse pezinho aqui, ó, de 40 newtons, e tem esse peso aqui de quanto, pessoal? 60 newtons, tá? Nota, cada peso desse está realizando um momento. Mais uma vez, momento é força vezes deslocamento, ou seja, a linha de ação de força do peso de 20 newtons passa aqui, ó, né? Tá passando aqui. E a distância entre a linha de ação de força, tá? E o ponto no qual está presa a barra, essa distância é 1 metro, né? A questão dele, isso aqui vale 1 metro. Tranquilo? Aqui no peso 2 também vai ter um momento, porque a linha de ação de força não passa sobre o polo, tá, pessoal? Existe uma distância aqui, ó, a distância entre a linha de ação de força. Essa distância aqui vai ser quanto?
3 metros, certo? Essa distância aqui vai ser 3 metros. E a força de 60 newtons também realiza um momento. Está passando aqui também a sua linha de ação, a linha de ação de força, e a distância entre a linha de ação de força e o ponto no qual está presa a porta é de quanto? 4 metros. Tranquilo? Bom, então a gente já sabe, tá, que a força 1 ou peso 1, o peso 2 e o peso 3 estão cada um realizando um momento sobre a haste. Beleza. Só que aí, pessoal, como já sabemos, a haste ela está o que? Em equilíbrio. Ora, se ela está em equilíbrio, eu já posso dizer que o momento da força resultante, deixa eu apagar aqui, a gente pode dizer então que o momento resultante é zero, tá? Então, se o momento resultante é zero, nota, se as três forças estão puxando a haste para baixo, né? Ó, se as três forças estão puxando a haste para baixo, a tendência da haste ela girar nesse sentido aqui, né? No sentido o que? Anti-horário. Só que como a gente sabe, ela está fixa, né, pessoal? Nota que tu vai ter uma força chamada força de engaste, tá? Que é uma força de reação do próprio vínculo que existe aqui, tá? É uma força de engaste. Então você vai ter essa força de engaste aqui. E tu vai ter também, pessoal, o seguinte, tu vai ter também a força elástica, né? Porque a questão fala que essa mola que está presa aqui no ponto C, ela já está deformada. E aí vamos lembrar aqui da lei de Hooke, né? A lei de Hooke diz que a força elástica é proporcional à sua deformação, tá? Então, por exemplo, a força elástica ela é proporcional à deformação da mola. Quanto maior a deformação da mola, maior é a força elástica. Como a questão diz que a mola já está deformada, certo? Então já sabemos que existe uma força elástica. Bom, para onde é que vai apontar a força elástica? Ora, se ela está sendo puxada nesse sentido aqui, ó, se a deformação da mola, né, se a mola está sendo deformada nesse sentido aqui, então você vai ter que a força elástica ela está apontando para cá, tá? Que seria o valor da força elástica, certo? Temos aí então a força elástica. E a força elástica, pessoal, como ela está inclinada, né? Tu lembra que toda vez que tu tem um vetor inclinado, tu faz o quê? Tu decompõe o vetor. Escreve aí. Tu decompõe o vetor. Toda vez que tu tiver um vetor inclinado, tu vai decompor o vetor. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar a força elástica em outra cor. Deixa eu ver se fica um verde fica melhor, tá? Mais ou menos, vou colocar mesmo de vermelho, tá, pessoal? Tira aqui, eu acho que o vermelho está destacando mais, então coloco aqui de vermelho. Então aqui tu vai ter a força elástica, certo? E aí tu vai fazer o que? Tu vai decompor a força elástica em duas componentes. Uma componente na direção vertical, que eu vou chamar de Fy, e uma componente aqui, ó, na direção horizontal, que eu vou chamar de Fx, certo? Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que está acontecendo? Tu vai ter uma força para cá, uma força elástica, e essa força elástica, ela vai ser, né, ela está sendo, eu vou decompor essa força elástica em duas componentes. Uma componente a Fx e uma componente Fy. Show! Pessoal, nota que a componente Fx, certo? Ela não realiza momento, né? Por quê? Porque a sua linha de ação de força está passando justamente no ponto em que a barra poderia girar. Quando a linha de ação de força passa sobre o polo, não existe momento. Lembra da ideia da porta aqui, ó? Se tu tentar abrir a porta pela maçaneta, tu não vai conseguir girar a porta, porque a linha de ação de força está passando pelo polo, tá? Pelo ponto de rotação, pelo ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, ó, tu não vai ter momento realizado pela força Fx, mas em compensação,
A força Fy, né, ó, a linha de ação da força Fy, ela realiza momento, porque ela tem a linha de ação de força dela não passa sobre o eixo, sobre o polo. E a distância entre a linha de ação de força aqui, ó, vai ser igual a 2 metros, pessoal. Já que essa linha de ação de força está justamente sobre o ponto C, tá? Está justamente sobre o ponto C. Então, galera, veja bem, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar os momentos, tá? A gente vai igualar os momentos causados tanto pela força Fy, tá? E os momentos dos pesos, tá? Porque a ideia aqui é o seguinte: se a nossa barra está em equilíbrio, o momento da força Fy tem que ser igual ao momento dado pelos pesos, tá? P1 mais P2 mais P3, certo? Então a gente vai partir daqui. Bom, o momento é calculado de que maneira? O momento é calculado como sendo F, então no caso vai ser Fy vezes D. Quem é D? D é a distância entre a linha de ação de força e o polo, certo? E o polo. E aqui vai ser o que? Vai ser M, que vai ser dado por, ó, vamos lá, momento do peso 1 vai ser P1 vezes D1 mais P2 vezes D2 mais P3 vezes D3. Só que Fy, veja, Fy é quanto, hein, pessoal? Quem é Fy aqui? Nota, se aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Aqui também é 60 graus, certo? Ângulos alternos e internos. Então, isso aqui é 60. Então, quem é que vai ser Fy? Ora, Fy vai ser F cosseno 60 graus vezes D, tá? Fy vai ser F vezes cosseno 60 vezes D. Acho que eu vou perder muito espaço, pessoal. Aqui, deixa eu só fazer aqui o seguinte, deixa eu apagar aqui. Então, só como tu viu aqui, né, ó, tu vai ter a força para cá, a força elástica. Aí tu vai ter a força Fy, tu vai ter a força Fy, cadê a borracha? Tu vai ter a força Fy, certo? E tu vai ter a força Fx, certo? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser de quanto? Esse ângulo aqui, galera, ó, 60 graus, certo? É o ângulo entre a força Fy e a força F, tá? Nota, como a força F ela está ao lado, tá, do ângulo aqui, ó, a gente pode dizer que Fy é um cateto adjacente, certo? No caso, Fx seria o cateto oposto, né? Oposto ao ângulo. Então é por isso que eu vou dizer que Fx vai ser F cosseno de θ. Então aqui vai ficar, ó, agora vai ficar F cosseno de 60 graus vezes D igual a P1 vezes D1 mais P2 vezes D2 mais P3 vezes D3. Pessoal, só que F, de novo, colocar mais uma vez aqui, ó, F, a força elástica é dada por Kx, certo? A força elástica é dada por Kx. Então, quem é que é F? F é Kx, tá? Então, tu vai trocar aqui por K vezes X vezes cosseno 60 graus vezes D igual a P1 vezes D1 mais P2 vezes D2 mais P3 vezes D3. Pessoal, K é o objetivo
da questão. A questão quer que você determine quanto equivale K. Então não sabemos. Pessoal, o X é a deformação da mola. Essa mola tem uma deformação de 10 centímetros, mas tu tem que deixar isso aqui em metros. Então isso aqui vai ficar 0,1, certo? Cosseno de 60 graus vai dar quanto? 1/2, certo? Quem é que vai ser D? Quem é esse D aqui, pessoal? D é a distância entre a força elástica e o ponto no qual está preso, né? Ó, essa distância aqui vale 2 metros, tá? Então isso aqui vai ser 2 metros. Igual a P1 vezes D1, né? E tem isso aqui tudinho, tá? Isso aqui tudinho. Pessoal, então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos colocar aqui P1 vezes D1 é igual a P1 vale 20, 20 vezes 1 é 20 Newton vezes M. P2 vezes D2 vai ser quanto? P2 vezes D2 vai ser 40 vezes a distância que P2 está do ponto do polo O, tá? Do eixo O. Essa parte aqui, ó. Essa distância vai ser quanto? Essa distância aqui, ó, vai ser 1, 2, 3 metros aqui. Isso aqui vai dar igual a 120 Newton vezes metro. E P3 vezes D3 vai ser igual a 20. Ó, 20 não, né? P3 não vale 20. P3 vale 60. Então, P3 vale 60. Então, aqui vai ficar 60 vezes 3 igual a... deixa eu ver. Não, a distância aqui não é 3, é 4. A distância aqui não é 3, é 4. Então, vai ficar 60 vezes 4, que é igual a 240. Então, aqui vai ficar quanto? 20 mais 120 mais 240. Corta esse com esse, certo? Fica K, que multiplica 0,1, igual, pessoal, a soma disso aqui tudo, vai dar quanto? 240 com 120, 360. 360 com mais 20, 380, certo? 380. Logo, deixa eu trazer para cá para fechar essa questão, pessoal. Então, ó, você tá vendo aí que é uma questão, tem que se ligar, né, nesses detalhes aí. Então, nesse caso, ó, vai ficar igual a, deixa eu colocar aqui a caneta vermelha, vai ficar igual a K é igual a 380 dividido por 0,1. Tranquilo, pessoal? Então, ó, temos como resposta aqui 380 dividido por 0,1, 3.800 newtons sobre metros. Alternativa, galera, ó, letra C. Beleza? Então, uma questão maravilhosa, tá, pessoal? Uma questão bem com cara mesmo de SpaceX. Os caras adoram questão de mecânica, tá? Principalmente envolvendo aqui vínculo, tá? Apoio, essa parte todinha. Então, é uma questão que tu tem que se ligar, tá? Tem que prestar bastante atenção no que a questão tá pedindo, porque a questão deu vários valores aqui, tá? E perceber que a ideia aqui é tu saber entender quando é que o corpo vai estar em equilíbrio, né? Quais condições que o corpo está em equilíbrio? Força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Tranquilo, galera? Então, terminamos aqui, tá? Eu peço que tu aí, se tu gostou do meu canal, tu dá um like, tá? Compartilha, tá? Fala para teu colega, indica o canal do professor Emanuel Macedo. O canal está crescendo, tá? Eu estou postando aos poucos os vídeos aí das questões da SpaceX. Depois a gente vai gravar algumas videoaulas, tanto para as provas futuras, tá? 2019, como também para Enem. Então, para que o canal cresça, eu peço que tu compartilhe, deixe teu like, se inscreva, que só assim o meu canal irá crescer. Valeu, galera, por hoje é só e foi!